Hoje no Cartório Contemporâneo. Veja a palestra da 6ª Concarte da CNR e 23º Congresso da Anoreg Brasil. Entrevistamos o Dr. Luiz Alberto Matos dos Santos sobre registro sindical e a Portaria 3472 de 2023. Tudo isso e muito mais agora no Cartório Contemporâneo. A 6ª Concarte da CNR e 23º Congresso da Anoreg Brasil aconteceram nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro de 2023 em Brasília. O evento contou com diversas palestras, aulas magnas de 3 ministros do STF, além do tradicional prêmio de qualidade total Anoreg. Veja o que acharam do evento. Um evento como esse traz a discussão de temas transversais, de extrema profundidade, no sentido de que os cartórios, registradores e notários representam um instrumento muito importante de desenvolvimento social e econômico do país. E hoje a ONU, ela exige de todas as instituições que, para que haja esse reconhecimento dessas instituições, elas têm a atuar em 3 segmentos: desenvolvimento sustentável no meio ambiente, tutela da sociedade, dos direitos sociais das pessoas, enfim, direitos humanos. E, em terceiro lugar, a integridade, que está na adoção de boas práticas do serviço notarial, conforme vem previsto na lei, evitando ilícitos específicos de cobrança excessiva, desvio de clientela, captação de clientela mediante paga ou recompensa, além também de combater a lavagem de dinheiro e a corrupção. Porque, por exemplo, se uma escritura é lavrada com dinheiro vivo de milhões de reais, cabe aos titulares do cartório comunicar ao COAF. Agora, por exemplo, o presidente da Anoreg deu alguns casos que eu não tinha conhecimento, mas que é possível registrar compra de obras de arte, venda de obras de arte, de animais, enfim, fazer a regularização fundiária. Então, realmente, a atividade das serventias extrajudiciais, elas têm realizado um trabalho muito importante em prol da sociedade e também em prol do judiciário, porque eles realizam atividades que antigamente eram só judiciais. E eles, com isso, desabarrotaram o Poder Judiciário. Hoje, as pessoas capazes podem fazer, evidentemente, inventário, partilha, divórcio, separação. Separação não há mais, né, que o Supremo eliminou. Mas elas podem fazer tudo isso no cartório da esquina e se resolve numa tarde, quando antigamente levava inúmeros anos para solucionar essa questão. Então, o tema do evento está absolutamente perfeito. Os cartórios estão no caminho da excelência. Dr. Luiz Alberto foi coordenador-geral de registro sindical e subsecretário de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. É advogado, consultor e auditor do trabalho aposentado. Olá, Dr. Luiz Alberto, seja bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Obrigado, Duda. Dr. Luiz Alberto, o senhor tem uma vasta experiência na área sindical e atuou na Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Poderia nos explicar o que é um sindicato e qual sua importância na condução de ações na esfera administrativa e judicial em defesa dos interesses da categoria? Certo. O sindicato, assim como qualquer outra associação, é uma reunião de pessoas que têm o mesmo interesse. A lei difere e reserva ao sindicato prerrogativas e competências que a associação comum não tem. Uma associação, por exemplo, de bairros, ela se difere da associação sindical, porque o sindicato tem muito mais competências e prerrogativas do que uma associação simples.
Uma delas, só para exemplificar, é que uma vez você constituído em sindicato, você pode representar toda a sua categoria administrativamente e judicialmente sem precisar procuração de qualquer um dos seus associados. Se fosse uma associação de bairros, por exemplo, para entrar com uma ação judicial, você precisaria passar uma procuração para a sua associação. Quando você se organiza em sindicato, você veja o tamanho da competência e da ação do sindicato. Ele já pode automaticamente, em seu nome, entrar com determinada ação para defender os interesses da categoria. Então, é enorme a competência e as prerrogativas de uma entidade sindical. São enormes, né? E falando em competência, quais são os benefícios que o sindicato oferece à sua atividade? Olha, são inúmeros benefícios. Vamos dizer assim, o grande papel, a grande competência que o sindicato tem é de negociar condições e assegurar direitos trabalhistas na negociação coletiva. Então, uma das prerrogativas do sindicato é justamente essa: firmar instrumentos coletivos de trabalho que têm força normativa entre os pactuantes. Então, veja bem, se ele assegura em convenção coletiva um piso mínimo salarial, ninguém pode descumprir. Então, é como se fosse um mini legislador a firmar, junto com o empregador, um instrumento que se aplica àquela categoria. Então, basicamente, ou a mais importante competência é ele, através de instrumentos coletivos do trabalho, conseguir ir além do que a legislação básica, por exemplo, assegura. Com a reforma trabalhista, a negociação coletiva se tornou essencial para preservar as conquistas já consolidadas e ampliar benefícios? Sim, sim. Com a reforma trabalhista foi reafirmado o que a Constituição, no artigo 8º, já trazia, prevendo que os sindicatos são essenciais na negociação coletiva. Tanto o sindicato de trabalhadores quanto o sindicato de empregadores. Por vezes, não existe o sindicato de empregador, mas existe a empresa. Então, quando você tem dois sindicatos negociando, você tem o que a gente chama de convenção coletiva de trabalho. Quando você tem um sindicato negociando com uma empresa, você chama esse instrumento de acordo coletivo de trabalho. Eles são importantes porque avançam não só na reiteração das garantias e direitos que comumente se conhece, mas também no sentido de avançar para além do que o mínimo que a legislação traz, assegurando, portanto, enormes benefícios aos seus representados. E, doutor Luiz, em sua visão, quais são as pressões mais intensas que hoje incidem sobre os sindicatos brasileiros? É justamente essa, da sua legitimidade. Ele precisa mostrar diariamente a sua importância e a sua relevância perante os seus representados. E uma das grandes dificuldades hoje que a entidade sindical tem é justamente, muitas das vezes, a carência de recursos financeiros para que ele se mantenha exercitando, atuando nesta defesa. Ou seja, é uma questão que está muito hoje em discussão, é justamente essa. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal recentemente estabeleceu que a contribuição assistencial ela é devida por todos aqueles que se beneficiam da Convenção Coletiva de Trabalho. Então, no sentido de quê? De recompor os recursos financeiros da entidade sindical que foram extintos quando se extinguiu a contribuição sindical, que era aquele impostozinho, aquele tributo que correspondia a um dia de trabalho retirado de todo e qualquer trabalhador, mesmo que não fosse sindicalizado. Então, este desafio, retomando a sua pergunta, hoje é no sentido do sindicato mostrar junto aos seus representados a sua importância e demonstrar que a sua atuação ela é efetiva no momento de assegurar direitos e condições de trabalho, porque não só são direitos materiais que se fala, quando a gente pensa em saúde e segurança do trabalhador, né? Evitar
os chamados danos causados por acidentes de trabalho, por exemplo, muitas das vezes o que se vai além do que a legislação prevê está num instrumento coletivo de trabalho. Então, o benefício não é só um benefício da área trabalhista, mas também da área de saúde e segurança no trabalho. E como usar a força e a legitimidade constitucional dos sindicatos na representação de uma categoria? É justamente isso. Se o sindicato tem monopólio de representação, vamos dar um exemplo. Sindicato dos professores do Distrito Federal. A Constituição prevê que só pode existir um único sindicato por base territorial. Então, aqui no Distrito Federal, só tem um único sindicato de trabalhadores na educação. E isso quer dizer o quê? Que ele tem um monopólio de representação. Então, a força vem daí. Vem de que você não pode fracionar, isso é o que a Constituição hoje determina, você não pode ter 2 sindicatos de professores dentro do Distrito Federal. Você tem um único. Então, isso, de alguma maneira, dá a ele a prerrogativa, dá a ele o monopólio de representação, daí também vem a sua força diante de um processo, por exemplo, de negociação ou de representação da sua categoria, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. E, doutor Luiz, quais são os principais desafios que o senhor identifica para a atuação do sindicato após a recente regulamentação do registro sindical contida na portaria 3472 de 2023? Ô Duda, essa atual portaria 3472 de 2023, ela trouxe um número maior de documentos que o sindicato precisa, tanto na hora da sua fundação, do registro da sua criação, quanto nos momentos em que ele vai fazer um registro, por exemplo, de alteração estatutária, que ele mexe na sua representação, ou seja, ele mexe na sua base territorial, ou altera a sua categoria, ele precisa fazer novo registro. Então, o grande desafio hoje é que na portaria anterior, a 671, você tinha 3 documentos, por exemplo, básicos na fundação do sindicato. Seria os editais, a Assembleia, a ata da Assembleia e o próprio Estatuto. Hoje nós temos 6 documentos. Então, a portaria trouxe uma maior burocratização na hora da fundação. E quando você mexe com papel, criação de papel, regularidade deste papel, para registro tanto no cartório quanto para registro no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, que se situa dentro do Ministério do Trabalho e Emprego, as dificuldades são maiores. Então, se você vai ter que constituir 6 documentos, e não mais 3, o risco de você cometer algum equívoco, algum erro em um destes documentos é muito maior. E considerando normativos anteriores, quais aspectos da documentação exigida para o registro sindical merecem uma maior atenção? Olha, hoje a grande inovação que a portaria trouxe é um documento chamado Autodeclaração de Pertencimento à Categoria. O que é isso? Os diretores eleitos para o sindicato, eles precisam assinar essa declaração dizendo que pertencem a essa categoria. Essa declaração tem que ser assinada, atestando, informando, dando detalhes do seu vínculo empregatício, porque o trabalhador ele é reconhecido por uma determinada categoria em razão da atividade econômica que ele tem o emprego. Então eu digo, por exemplo, se eu sou comerciário, é porque o meu patrão é um patrão do comércio. Se eu digo que eu sou industriário, é porque o meu patrão é de uma indústria. Ou seja, é a atividade econômica do patrão que qualifica, que caracteriza a categoria do trabalhador. Então, se eu sou professor, é porque o meu empregador é uma escola, é um estabelecimento de ensino. Então, quando você vai... uma das alterações da documentação é justamente essa autodeclaração de pertencimento à categoria, que antes não existia e agora é solicitada. Então é um desafio a mais, é mais uma burocracia, é mais um documento que você tem que juntar na hora de se regularizar, para além dos que nós já citamos, que é o Estatuto, os editais de convocação, a ata de Assembleia, porque neste momento você ainda tem
que você funda o sindicato, você tem que trazer a ata de eleição e de apuração de votos da nova diretoria e também a ata de posse dessa diretoria. Esses 3 documentos, ata de eleição, ata de posse e autodeclaração, são inovações trazidas pela Portaria 3472 de 2023. E como atuar para assegurar maior efetividade no processo de registro sindical e manter a sua regularidade? Olha, Duda, essa é uma pergunta interessante, porque muitas das vezes o sindicato, ele hoje, ou se você tem, por exemplo, uma casa, um imóvel, e você leva para registro no cartório, você fica tranquilo quanto à propriedade deste imóvel, porque está lá registrado. Ninguém vai registrar sem a sua anuência. Ninguém vai pegar a titularidade dessa propriedade sem a sua anuência. Na área sindical é diferente. Quando você registra o seu sindicato, você tem que prestar atenção, noite e dia, se não se está fundando uma nova entidade de forma a fracionar a sua base territorial ou a também fracionar a sua categoria. Porque a Constituição diz que o sindicato ele é formado, tem legitimidade para se criar um sindicato, os interessados. Quem são os interessados? São os trabalhadores e os empregadores. Então, se você tem um sindicato, vou te dar um exemplo maior, se você tem um sindicato dos professores do estado de Goiás e foi levado a registro, está lá registrado, mas os professores de Anápolis, que é aqui perto, resolvem fundar um sindicato menor, de base municipal. E chamam em assembleia, fazem a ata, aprovam o estatuto, criando o sindicato dos professores do município de Anápolis. E leva para o Ministério para registro. O Ministério examina a documentação, está ok. Publica no Diário Oficial, abre o prazo de 30 dias para impugnações. Se o sindicato do estado de Goiás dormir no ponto, nasce o sindicato de Anápolis e ele perde a base estadual. Ele passa a ser interestadual. Então, só isso já mostra o quê? O quanto você, após conseguir o seu registro, você tem que estar vigilante para manter a sua regularidade. Daí vem a primeira parte da sua pergunta. Para você se manter regular, íntegro naquela posição inicial que você conquistou no seu registro sindical, você tem que estar vigilante para ver se uma outra entidade não está sendo fundada na sua base, fracionando, tirando um pedaço da sua base territorial ou até mesmo tirando um pedaço da sua categoria, porque às vezes o sindicato ele tem mais de uma categoria ali concentrada. Sindicato dos professores é uma categoria única, mas vamos supor que fosse o sindicato dos trabalhadores no comércio. Aí você tem trabalhadores no comércio atacadista, você tem trabalhadores no comércio varejista, que poderiam se dissociar criando sindicatos menores, células menores. Então, para que ele seja efetivo, primeiro, ele precisa estar atento se a sua representação inicial está sendo preservada. E outra, de tempos em tempos, o sindicato tem uma eleição. O que acontece quando o sindicato elege uma nova diretoria e não atualiza essas informações no Ministério? Ele passa a ter a sua documentação considerada como irregular. Ou seja, a sua situação se torna irregular porque ele não está com a diretoria atualizada, que é quem fala, é o colegiado que fala em nome da entidade sindical. Então, veja bem, da mesma forma como você, muitas das vezes, ao não declarar o imposto de renda, você fica com seu CPF inapto, o sindicato, quando ele deixa vencer a sua diretoria e não atualiza o que se chama no Ministério os dados perenes do sindicato, você passa a estar irregular. Ou seja, se você for depositar uma convenção ou um acordo coletivo de trabalho, como aquela diretoria que assinou o documento precisa
deste documento depositado, o Ministério vai dizer o seguinte: opa, esse sindicato, essa diretoria que assinou, não é uma diretoria cujos dados estão atualizados aqui. Então, ele não pode estar assinando porque nós não temos informação de que ele representa, foi eleito legitimamente pelos associados daquela entidade sindical. E quais as principais dúvidas nesse tema da regularidade sindical? É justamente mais na ordem procedimental e às vezes instrumental. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o sindicato desconhece que ele precisa regularmente fazer esta atualização de dados dos mandatos da diretoria. Geralmente o sindicato tem um mandato de 2, 3, 4, às vezes até 5 anos. Então, à medida que aquele mandato ele vence, você precisa atualizar essas informações junto ao Ministério do Trabalho, e muitas das vezes ele desconhece isso. Outra dificuldade é de ordem procedimental. Muitas das vezes ele sabe que precisa fazer isso, mas atualmente o sistema informatizado do Ministério não é a gente não poderia dizer que é um sistema amigável. Ele é complicado, você tem que entrar num sistema próprio do Ministério, que se chama Cadastro Nacional de Entidades Sindicais. Você faz uma solicitação ali daquela atualização, você diz: fulano de tal passou a ser presidente do sindicato tal, a sua diretoria é essa, o seu conselho fiscal é esse. O mandato começa em tanto e termina em tanto. Ele faz essa informação. Depois ele tem que sair disso aí, ele recebe um código, ele tem que entrar num outro sistema dentro do Ministério, que é o SEI, e fazer o upload de toda a documentação, que foi a ata da eleição, os editais que chamaram para a eleição, tudo mais. Então, se você você imagina trabalhar com 2 sistemas diferentes, muitas das vezes as pessoas entram só no primeiro sistema, no KNES, e acha que já fez a solicitação de atualização e vai embora. E esquece que ele precisa entrar num outro sistema e protocolar toda aquela documentação que será objeto hoje. E isso é uma das inovações que não existia na portaria passada, eu me esqueci de mencionar. Hoje ele vai receber uma análise dessa documentação e o Ministério vai validar ou não aquela atualização de dados de mandato de diretoria. Uma notícia do início do ano afirmava que quase 1.000 sindicatos poderiam ter seus registros cancelados por dados de diretoria vencidos há mais de 8 anos. Isso foi ação proveniente da portaria 3472 e como eles fazem para regularizar? Então, é justamente isso. Há muito tempo já se queria, isso aí eu acho que é um dado positivo da atual portaria, há muito tempo se queria buscar uma forma dos interessados atualizarem esses dados. Porque o que acontece se o sindicato tem o seu mandato vencido? Ele não tem atuação. Ele não tem legitimidade. É uma entidade, é uma associação acéfala, sem cabeça. Então, o que você... E como a gente vive um regime da representação única, você tem monopólio de representação, você não pode ter 2 sindicatos. Um sindicato que está com mandato vencido há 8 anos, ele impede que uma outra associação sindical assuma o lugar dele, porque ele tem uma reserva de mercado. Só que ele está ali acéfalo, ele não negocia, ele não garante benefícios aos seus representados. E o que é preciso? O que a norma está dizendo? Olha, você tem é razoável que você tenha um certo tempo para regularizar o mandato da sua diretoria. Não regularizando, este registro será cancelado. E aí abre a oportunidade para um novo sindicato ser fundado e ocupar aquele espaço que efetivamente não está sendo utilizado. Existe aplicativo ou site para atualização dos mandatos de diretoria do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais? Por enquanto, Duda, aplicativo não existe. O que existe é um site mesmo, você entra no site do Ministério do Trabalho
você localiza lá o sistema chamado de Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, onde você presta aquelas informações, depois você sai desse sistema e entra em outro sistema, que é o SEI, onde você vai vincular aquele cadastro que você fez no CNES ao processo que será aberto e onde você vai fazer a juntada dos documentos referentes àquela atualização de mandato de diretoria. Doutor Luiz, na sua opinião, as mudanças promovidas pela Portaria 3472 foram benéficas e por quê? É uma pergunta um tanto quanto complexa, porque depende do ângulo que você olha, você imagina um tipo de resposta. Por exemplo, na portaria anterior, os mandatos de diretoria, eles eram informados no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais e eram validados automaticamente. Ou seja, se você colocava aquelas informações que você chamou em assembleia, a assembleia elegeu tal diretoria, informou os nomes dos diretores ali na verdade é uma declaração que você faz sobre as penas da lei. Se você estiver mentindo, se você estiver fraudando, você responde civilmente, você responde administrativamente, você responde inclusive penalmente. Isso era feito de forma automática. A nova portaria, por exemplo, exige que você faça essas informações, pegue toda essa documentação da eleição, junte ela num outro processo, num outro sistema. Esse processo será analisado por um dos analistas lá dentro do Ministério e só depois disso é que é validado. Então você burocratizou uma coisa que eu acho que, na minha visão, ela não foi positiva, porque você tirou o analista de estar analisando os pedidos de registro ou de registro de alteração estatutária para analisar uma validação de eleição que eu acho, no meu entender, é de interesse interna corporis. Isso só interessa aos sindicatos. Ah, mas teve irregularidade na eleição, a eleição foi fraudulenta, não se observou a eleição. Há instâncias em que você pode buscar, a exemplo do Ministério Público do Trabalho, com situações em que você denuncia, por exemplo, uma atuação como essa. E quem, aos olhos da lei, tem legitimidade para ingressar na entidade sindical e questionar essa eleição. O Ministério do Trabalho não tem esta competência, porque a Constituição é muito clara. Garante a liberdade sindical da entidade, ressalvado o registro no órgão competente. Fala em registro, registrar a entidade. E não verificar, por exemplo, regularidade de mandato da entidade sindical. Penso eu que extrapola a competência estabelecida pela lei. Para a gente finalizar, qual a sua opinião sobre o futuro da atuação sindical na prestação dos serviços aos seus associados e o que esperar da atuação do Ministério do Trabalho e Emprego? Então, é fundamental para o mundo do trabalho uma entidade que possa representar os interesses dos trabalhadores, que representam a parte mais vulnerável da relação de trabalho, porque aí você tem o trabalho, a força do trabalho e o capital representado pelos empregadores, ele naturalmente já nasce mais forte. Por isso, a associação sindical nasceu primeiro como uma aglutinação de trabalhadores para fazer frente a essa força maior, natural do empregador na existência, nesta relação. Então, as entidades sindicais são fundamentais, não só para a garantia do processo de direitos e condições de trabalho, mas a democracia dentro das relações de trabalho, né? A coisa é para além. Hoje, a entidade sindical ela tem um reconhecimento social muito grande.
Tanto é que quando há um acidente, há uma situação maior, onde é que a mídia busca interlocutores? Ela primeiro busca, tem um sindicato que fala por essa categoria? Tem alguém que possa falar e dizer, mostrar, defender e trazer particularidades que representam? Então, isso já está incorporado na nossa sociedade, a importância que essa entidade sindical tem para o dia a dia do trabalhador, assim também como para o dia a dia dos empregadores. Porque a gente fala, às vezes, muitas das vezes, um empregador é sempre um ente extremamente forte. Não, você tem microempregadores, né? Microempreendedores que são empregadores. Né? O MEI, por exemplo, hoje pode contratar um trabalhador e ele quase que iguala ao seu empregado em termos de capacidade. Então, você também tem representantes dos empregadores que precisam muito da entidade sindical para se fortalecer e comparecer de forma equilibrada, por exemplo, no momento de negociação coletiva, de uma convenção coletiva que vai ter servirá para quem pertence àquela categoria, tanto de trabalhadores quanto de empregadores, de lei. Hoje, os sindicatos podem firmar instrumentos coletivos de trabalho que têm força como se fosse uma norma produzida pelo Congresso Nacional. Tamanha a força, a competência, a prerrogativa que uma entidade sindical tem. Doutor Luiz Alberto, como o senhor avalia a iniciativa da CNR em criar o cartório contemporâneo? Olha, Duda, essa pergunta é muito interessante. E desde a época que nós estivemos lá à frente da Secretaria de Relações do Trabalho, nós tínhamos uma interlocução com a área cartorária, porque o processo de regularização dos sindicatos passa por dois momentos bem distintos. Um é registrar a sua documentação de criação num cartório, onde ali, quando ele registra, ele adquire personalidade jurídica. Aí ele vai até a Receita, tira o seu CNPJ e passa a ser uma associação como outra qualquer. Quando ele pega esta mesma documentação, após registrar no cartório, ele leva para registro no Ministério do Trabalho e recebe seu registro no Ministério do Trabalho, ele passa a ter personalidade sindical. Aí ele pode realizar e ele tem competência para todos aqueles atos que são exclusivos de uma entidade sindical. O mais importante é firmar uma convenção, por exemplo, coletiva de trabalho. Então, quando você... E aí o que acontece? Essa interlocução entre cartórios e ministério, ela deve existir, por quê? Porque o ministério, por exemplo, quando diz, olha, um dos documentos que você tem que trazer é estatuto registrado em cartório. Olha, a sua ata de fundação com a lista de presença dos participantes precisa estar registrado em cartório. Então, na verdade, o registro feito em cartório, ele, em termos da entidade sindical, ele é aperfeiçoado quando ele se registra no Ministério. Então, os dois registros andam de mãos dadas. Então, essa interlocução entre os cartórios e o próprio Ministério é extremamente positiva, extremamente benéfica e salutar no sentido de fazer uma prestação melhor dos serviços à sociedade e aqui, no caso, o beneficiário direto seria a entidade sindical, ou o sindicato, ou a federação, ou uma confederação. Doutor Luiz Alberto, muito obrigado pela participação aqui no Cartório Contemporâneo. Seja sempre bem-vindo. Duda, sou eu que agradeço essa oportunidade sempre de fazer essa interlocução, que no dia a dia a gente não às vezes tem essa oportunidade. Então eu fico à disposição para outros momentos e que vocês acharem que sejam importantes para que a gente possa esclarecer algum aspecto que envolva o registro sindical. Muito obrigado. Nada. Veja o que os participantes acharam do evento. É de suma importância a realização desses eventos e esse em especial
está tendo um diferencial que é justamente o CONCART e o Congresso Anual da Noreg-BR, né? Trazendo temas recentes, de tendência, todos os assuntos, todos os temas de extrema importância e focando naquilo que realmente importa para o cartório, para o serviço notarial e registral no contexto atual. Bem, os serviços notariais e registrais, eles são essenciais, são serviços essenciais para a sociedade brasileira, para um Estado democrático de direito como é o Brasil, né? Então, em todos os atos que praticamos, nós estamos garantindo o exercício da cidadania, desde o registro civil das pessoas naturais, passando por todas as especialidades, até o registro da propriedade, de outros direitos reais, né? Isso significa que o notário registrador, ele tem um compromisso e ele tem uma responsabilidade direta com a sociedade brasileira e tem feito um papel brilhante, né? Tanto que os cartórios são a entidade, digamos assim, que tem maior acertação, maior credibilidade, ficou em primeiro lugar nas pesquisas acima de várias outras instituições ligadas também à sociedade, a garantir, né, cidadania. Então, isso conta muito a nosso favor, tá? A tendência é que isso aconteça, ou seja, que haja uma extrajudicialização ainda mais pujante, digamos, nos próximos anos, mas é muito importante que nós, notários e registradores, nos preparemos para receber estudo com uma excelência na gestão, com expertise na gestão, com compliance, com sustentabilidade, enfim, e é sobre isso, esse é o tema central deste congresso. Né? A excelência dos nossos serviços por meio de compliance, de sustentabilidade, de gestão de excelência. A palestra inaugural da 6ª CONCART da CNR e 23º Congresso da Noreg Brasil foi sobre incidência das gratuidades para os serviços notariais e registrais e o equilíbrio financeiro. Veja. Nosso tema, a gente vai falar sobre um tema bem delicado, gratuidades, isenções e etc. Então, começando a falar sobre o tema, o artigo 236 da Constituição estabelece que lei federal estabelecerá normas gerais para a fixação de emolumentos. E a lei federal que veio trazendo isso é a 10.169. E essa lei diz que compete aos estados definir o valor dos emolumentos. E daí disso justifica-se a diferença dos emolumentos nos estados do Brasil. Porque se são os estados que fixam os valores, eles fixam esses valores de acordo com as suas peculiaridades, que a gente bem sabe são bem distintas de acordo com cada região e estado. E a Lei Federal 10.169 ainda diz que os emolumentos deverão corresponder ao efetivo custo e à adequada e suficiente remuneração dos serviços prestados. Portanto, os emolumentos consistem na nossa própria remuneração. Daí a gente tem a nossa remuneração e disso também a gente tem que fazer frente a todos os custos. Então, eu costumo dizer que cartório é como se fosse uma empresa. A gente paga tudo, folha de pagamento, encargos tributários, pessoal, aluguel, energia, telefonia e etc. Então, esses emolumentos, deduzidas as despesas, ainda devem corresponder à nossa efetiva e justa remuneração. E quando a gente fala em gratuidade e equilíbrio econômico-financeiro das serventias, nós precisamos entender que isso nada mais é do que um valor que deve ser concretizado pelo Estado. E depois eu vou explicar um pouco melhor por quê. O equilíbrio econômico-financeiro das serventias, ele decorre da conjugação de diversos outros princípios. O princípio da isonomia, que impede que uma das partes se locuplete em favor de outra ilicitamente, em desfavor de outra ilicitamente. O princípio da indisponibilidade do interesse público, pois se delegação é o meio necessário para a satisfação de um interesse público primário, é o Estado que compete garantir essa execução com a manutenção desse equilíbrio econômico-financeiro. E ainda a gente precisa ter
que esse equilíbrio econômico-financeiro seja garantido para que se consiga garantir a manutenção, continuidade e regularidade da atividade com eficiência. Nós somos delegados de função pública e, como sabemos, nós não desempenhamos atividade econômica. Nós somos particulares em colaboração com o Estado, que prestam serviço público, mas em caráter privado. Então, é dessa relação que nós extraímos a nossa remuneração. Eu presto um serviço e sou remunerado. Não existe a gente prestar um serviço e não ser remunerado. Se a gente faz isso, eu costumo dizer que é trabalho escravo. E pode parecer exagero, mas afinal eu vou fazer um adendo sobre isso. Essa é a primeira premissa que eu queria falar. Não existe trabalho sem remuneração. Se o Estado assinala uma isenção, seja total ou parcial dos emolumentos, ainda que calcada em imperativos da justiça social, deverá o Estado fazer frente a isso. Então, quando se fala em gratuidade, a primeira coisa que devemos fazer é definir a natureza dos emolumentos. E a gente sabe, para nenhum de nós é novidade, que emolumento tem natureza de tributo da espécie taxa. E isso é muito importante desenvolver essa questão da natureza jurídica, porque a gente consegue, a partir disso, construir um raciocínio que eu vou falar aqui, que muitas vezes é esquecido por parte do próprio judiciário, mas principalmente por parte do Poder Legislativo. Nesse contexto, em que pese alguns argumentos contrários, o STF definiu, sim, que emolumento é tributo da espécie taxa. E por ser emolumento, tributo, ele deve ter obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal. E essa Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que, para a fixação de qualquer isenção ou benefício fiscal ou renúncia de receita, há necessidade de estudo prévio, previsão nas programações orçamentárias e devidas compensações e ressarcimento financeiro. Está lá no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, emolumento é tributo, é competência dos estados. Cartório não é repartição pública, a gente vê isso muitas vezes, essa confusão. E outro ponto que é esquecido, especialmente pelo Poder Legislativo, a Constituição, ela veda a isenção heterônoma. E o que é isso? É um ente público, um ente tributário, estabelecer isenções de competência de outro ente. Então, é vedado à União instituir isenções de tributo de competência dos estados, DF e município. E é o que mais acontece, nós sabemos. Outra confusão que muitas vezes ocorre. Imunidade recíproca é para impostos, não é para taxa. Então, por exemplo, o município, ao pedir uma certidão no cartório, ele paga. Por quê? Porque o emolumento é taxa, ele não é imposto. E isso é muito importante porque, às vezes, nas leis estaduais, vem estabelecendo isso e a justificativa é na imunidade tributária. E como nós não somos, emolumento não é imposto, isso não se aplica às taxas. Tanto é verdade que o Estado paga para o município o licenciamento, que é uma taxa. A atividade notarial e registral, como o ministro Fux comentou, é exercida em caráter privado. Portanto, não há como o poder público criar a gratuidade para um serviço público que está sendo prestado em caráter privado sem a devida compensação. O Estado deve arcar com as políticas públicas que lhe são inerentes. E para encerrar a minha breve participação, eu vou dar aqui o meu depoimento pessoal, porque eu acho que ele é importante, porque a serventia que eu sou titular é na Amazônia Legal, no estado do Pará, e ela representa a maioria das serventias do país, sem sombra de dúvidas. E a gente que é delegatário, a gente encontra muitas vezes, a gente se depara muitas vezes com comentários que eu, dentro da nossa realidade lá, eu considero que não são nada justos. Ah, porque cartório ganha muito, porque não sei o quê. Não é bem assim. Ainda assim, eu sempre falo que quem ganha muito tem uma série de despesas, grandes bônus, grandes responsabilidades, né? Então, eu queria falar algumas questões sobre a questão da função social dos cartórios. Eu escuto muitas vezes em alguns debates, mas tem a função social, tem, não, nós não negamos, nós prestamos isso diariamente, só que muitas vezes não somos reconhecidos nesse nosso papel, nessa nossa função social. E não somos lembrados muitas vezes. E eu vou citar aqui as inúmeras gratuidades que a gente presta
tirando por base exemplos do estado do Pará, que eu sei que se repete na maioria, na grande maioria dos estados. Porque eu acho que, exceto Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que tem um fundo que compensa um maior número de gratuidades, a maioria dos estados do Brasil não compensa nem no custo 80% ou mais das gratuidades. Então, exemplos de gratuidades que nós todos praticamos aqui nas nossas serventias. Averbação de CPF, retificações de nome e problemas no registro civil, a pedido da Defensoria Pública, Ministério Público, aos que se declaram pobres, reconhecimento de paternidade, alteração de prenome e gêneros ao reconhecidamente pobres, regularização fundiária urbana social, o artigo 13 da 13465, no parágrafo 1º, determina que são isentos de custas e emolumentos, entre outros, os seguintes atos registrais relacionados à REURB. Primeiro, registro da REURB-S, registro de legitimação fundiária, registro de legitimação de posse e a sua conversão em propriedade, registro da CRF, do projeto da regularização, com abertura de matrícula em cada unidade imobiliária urbana regularizada, primeira averbação de construção residencial, aquisição do primeiro direito real sobre unidade imobiliária derivada da REURB-S, primeiro registro de direito real de laje no âmbito da REURB-S, fornecimento de certidões. E sobre essa isenção, existe previsão na mesma lei, no artigo 73, determinando que os estados devem criar e regulamentar fundos específicos destinados à compensação total ou parcial dos custos referentes aos atos da REURB-S. E lá no seu parágrafo único, esse artigo afirma que os fundos estaduais acessem esse fundo nacional. Agora, pasmem, nenhum estado da federação teve acesso a esse fundo. Então, todos os cartórios de registro de imóveis do país praticam REURB-S sem nenhum tipo de compensação diariamente em suas serventias. Então, a gente está, sim, exercendo a nossa função social. E quando eu falo, mas se você está falando que tem que ter a compensação, vai deixar de ter a função social? Não. Porque quando eu falei lá que a prestação de serviço ela não pode ser sem a remuneração, o que eu defendo é que nós precisamos ter um olhar mais atento do poder público para as serventias no que concerne, ao menos, ao ressarcimento dos custos. Eu vou dar um exemplo agora recente de uma delegatária de Juruti, no estado do Pará. Ela ligou para mim e falou assim: Moema, eu vou ter que mudar de prédio e contratar 4 funcionários. Eu estou recebendo 8.000 títulos da REURB social aqui e eu não vou ter como praticar esses atos aqui na atual serventia que eu estou, porque é pequeno, eu preciso contratar mais 4 funcionários. Então, assim, eu às vezes me pergunto a quem interessa essa atenção. Porque não interessa a nós, porque para nós é ruim isso. Não interessa a quem está ali precisando do serviço, à sociedade, e não interessa também ao órgão público. E muitas vezes não é dito a Defensoria Pública, órgãos públicos, legislativo, em época de campanha eleitoral, o que mais acontece nos nossos municípios são campanhas voltadas para cunho eleitoral, onde se distribui requerimentos de justiça gratuita, de hipossuficiente, declaração de pobreza, sem nenhum tipo de critério. Eu canso de ver isso. Isso é difícil para nós. Nós estamos na nossa serventia e recebemos essas pessoas, muitas vezes chegam ali com uma caminhonete na frente do seu cartório, pegou um requerimento que foi distribuído sem nenhum critério para que conseguisse fazer um serviço no cartório de maneira inteiramente gratuita. A gente vai negar? Não vai, porque se ele declarou que ele é pobre no sentido da lei, a gente vai realizar aquele serviço. Mas o meu apelo aqui, e o exemplo que eu tenho trazido, e quando eu falo sobre isso, é sobre as serventias que representam a maioria da realidade do país. Se o Estado delegou um serviço público para nós em caráter privado, as premissas disso devem ser obedecidas. E as políticas públicas, elas devem ser olhadas e arcadas e ter a contraprestação disso, nem que seja para o ressarcimento dos custos, porque se a gente não tiver um olhar mais atento a isso, o que a gente está fazendo a médio ou a longo prazo é um sucateamento da atividade extrajudicial, porque a realidade da maioria dos cartórios, ela está na realidade de cartórios como a minha realidade, por exemplo.
Então, a gente precisa pensar nisso com um olhar diferente para a gente destensionar esse assunto, que é delicado, mas que muitas vezes a gente não toca, mas que é necessário. O Poder Legislativo precisa ter freios em relação a isso. Nós não podemos ficar totalmente à mercê de políticas que são criadas no Congresso por pressão de grupos políticos e nós, lá nas nossas serventias, tendo que cumprir sem nenhum tipo de contraprestação. O meu apelo é que a gente comece a pensar isso de uma maneira mais firme por parte do Judiciário, do Legislativo e a nossa categoria para que a gente consiga realmente preservar o equilíbrio econômico-financeiro das serventias, para que ocorra a compensação, como a Lei de Responsabilidade Fiscal determina, para que ao menos nos custos a gente seja, sim, remunerado. Obrigada. Veja o que os participantes acharam do evento. A verdade é que esse evento é mais uma das iniciativas admiráveis que os tabeliães e registradores têm feito, porque são vários eventos que eu tenho testemunhado, são eventos que ensinam para os tabeliães questões práticas do cotidiano e também ensinam a sociedade da importância dos cartórios, porque muitos cidadãos deixam de adquirir direitos e exercer direitos por desconhecimento. E a verdade é que o serviço de utilidade pública que os tabeliães têm feito com a sua atividade é muito bem divulgada com eventos como este que a gente tem a alegria de estar participando. A importância do CONCART é muito grande, uma vez que congrega os notários e registradores de todas as especialidades e de todo o Brasil em um único congresso, tratando dos temas mais importantes e atuais relacionados à classe. Não apenas as palestras que acontecem têm uma importância muito grande, como também o próprio networking feito entre os colegas. Existe uma grande troca de conhecimentos, existe uma grande troca de experiências entre os colegas das várias especialidades e das várias regiões do Brasil. Dessa forma, uma iniciativa como essa, como o CONCART, é muito importante para a classe. E temos o CONCART todo ano e neste ano estamos com uma edição especial com diversas novidades. Esse foi o Cartório Contemporâneo. Eu sou Duda Meirelles e foi um prazer tê-los aqui comigo. Se você perdeu alguma parte ou gostaria de rever o programa, temos uma reprise toda segunda-feira, 19 horas na TV Justiça ou no YouTube da Confederação dos Notários e Registradores. Te aguardo quinta-feira, 19 horas na TV Justiça. Até lá!